Salve, meus caros! Na aula de hoje nós veremos os povos orientais, China, Índia e Japão. Bem, o Oriente, o tema da nossa aula, é sempre um local controverso, cheio de magia, de mistérios, cheio de grandes significados. Bom, essa imagem de Oriente nos faz perguntar, afinal de contas, o que é o Oriente? Nessa pergunta, nós temos como destaque a obra de um dos grandes intelectuais do século XX, o intelectual palestino Edward Said. Edward Said tentou responder essa ideia de o que é o Oriente, formulando teorias. E ele chegou a conclusões muito interessantes que nos servem de base para entender esses povos. Antes de mais nada, a ideia de Oriente é baseada numa imagem distorcida. Uma imagem que tenta entender, na verdade, tenta configurar um povo, uma região, um local que fica distante da Europa. O Ocidente construiu uma ideia de Oriente. A ideia de povos fantásticos, a ideia de povos maravilhosos. Uma ideia que a Europa constrói fazendo uma identidade muito simples. Nós, europeus, civilizados, superiores, o Oriente, local mágico, local misterioso, fora da racionalidade. É uma ideia bem interessante que ela é criada, mas veja, não criada com base na verdade, criada em base de uma oposição entre nós, caráter europeu, eles, os orientais, caráter estranho. Só que nessa teoria, essa imagem de Oriente, que faz com que esse local seja visto como um todo mágico, um todo cheio de recantos, de belezas, mas enfim, cheio de estranhezas, coisas não factíveis com o cotidiano, coisas distantes da Europa, você tem um grande erro. O grande erro é que quando a gente chama de Oriente, a gente está chamando a um conjunto de povos com religiões e tradições diferentes e colocando tudo no mesmo saco. Em suma, a ideia que se coloca e que foi levantada por Edward Said é exatamente essa. A Europa cria uma imagem de Oriente que não existe, uma imagem fantasiosa. Bom, tendo noção de que isso acontece, eu acho que é chegada a hora de nós entendermos o espaço dessa diversidade, que é o Oriente, as rotas da seda. Veja, se o Oriente é uma diversidade, essa diversidade tem que ser entendida como um espaço interligado. Como vocês estão vendo no mapa, as ligações entre Oriente e Ocidente, as ligações entre Europa, África e Ásia Central são constantes. Elas se dão através de rotas, as chamadas rotas da seda, que ligam diversos e